Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, irmãos e irmãs. Queridos irmãos que estão em casa também, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Já nesses dias, escutávamos o Senhor ensinando a multidão, chamando a atenção dos fariseus, dos mestres da lei, falando também aos seus discípulos sobre desapego, humildade, a esperteza nas coisas de Deus. E hoje o Senhor dirige a sua palavra aos seus discípulos, a estes homens que estavam ali mais próximos a Ele, onde Ele ensinava, onde Ele revelava algo mais íntimo do seu coração ou daquilo que o Pai desejava. Então eram pessoas mais próximas a nosso Senhor. E Ele apresenta aqui ensinamentos preciosos a respeito de algo que Ele disse aqui no Evangelho, Algo inevitável. O que é inevitável? O escândalo, os escândalos. Mas Ele diz: ai daquele que produz escândalos. Gente, pensando na nossa sociedade, pensando na igreja, pensando nas nossas autoridades, vamos pensar assim, vamos fazer a reflexão. Uma coisa é alguém comum, que não tem alguma autoridade, que não está à frente da igreja, cometer um pecado e cometer um erro. É uma parte, É uma situação. Outra coisa é alguém da igreja, é alguém que seja autoridade, cometer um erro. Onde tem mais peso? Com certeza, aqueles que estão à frente, na igreja, ou que são autoridades na nossa sociedade. Por quê? E principalmente na nossa realidade de igreja, Põe em descrédito quem? Não só a pessoa, mas a igreja, a instituição e até mesmo o próprio Deus. As pessoas de fora que não acreditam, ou acreditam mais ou menos, até usam isso, Tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Esse povo está cometendo esse tipo de pecado. Por isso que nosso Senhor exorta: cuidado para não produzir escândalos. Meus irmãos, nós que caminhamos, sim, vigiemos, e vigiemos muito, porque atrás de nós há um povo que conta com o nosso testemunho. É ou não é verdade? Não conta com você? Você que é um fiel, você que busca vir sempre à Santa Missa, participar da Eucaristia, então não podemos causar escândalos. Por quê? Porque os pequeninos sentirão e talvez até abandonarão a fé. Então tomemos todo cuidado. Tenhamos as nossas barbas de molho. Vigiemos para não produzir escândalos. O Senhor chama a atenção. Bom, Ele apresentou a doença, apresentou a enfermidade, sim,
mas ele apresentou também o remédio. Não haja, para que evite então, para que não haja escândalos, ele apresentou o remédio. Qual o remédio? A correção fraterna. Corrigir, ajudar os nossos irmãos que estão no erro, que estão no pecado. E o Senhor disse ainda, e perdoa. Se pedir perdão 7 vezes, perdoa 7 vezes. A doença, a enfermidade, mas também o remédio. E os discípulos ficaram escandalizados, ou um pouco escandalizados por conta disso, não é? Mas isso é algo então impossível, meu Deus, como é que a gente vai fazer se essas coisas acontecerem? Jesus, aumenta a nossa fé. Não foi esse o pedido dos discípulos? E Jesus deu este exemplo, né? Olha, mas se vocês tivessem a fé, deu uma tranquilizada ali nos discípulos, né? E quer dar também a nós, né? Porque são tantas situações difíceis e complicadas que nós vivemos, não é? Senhor, aumenta a nossa fé para enfrentar essas situações. E o Senhor disse, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam a esta amoreira, transporta-te, arranca-te daqui para lá, e isso aconteceria. Claro que Jesus usou aqui um exemplo, né? Mas, gente, é um exemplo absurdo para dizer o seguinte, se nós tivéssemos fé mesmo, ainda que fosse pequenina, situações seriam transformadas. Há situações complicadas que nós vivemos, minha gente, e claro que há, mas tenhamos fé, alimentemos a nossa fé para que amoreiras, para que figueiras, para que tantas outras árvores aí que estão impedindo o nosso caminho, sejam transportados, amém? Que as situações que nós estamos vivendo, que sejam mudadas, transformadas pela fé, transformadas, mudadas, curadas, situações que nós estamos vivendo, peçamos essa graça a nosso Senhor. Situações que nós vivemos, familiares, fraternas, no mundo, situações econômicas que precisam ser mudadas, ser transformadas, que pela fé seja, amém? Pela nossa fé em Deus, sejam transformadas. Você pode rezar comigo? Senhor Jesus, nós cremos, eu creio, muda essa situação, transforma essa situação, cura, Senhor, tudo que nós estamos vivendo. Amém. Vamos continuar ainda, porque São Martinho, o santo que nós comemoramos hoje, também nos ajuda e peçamos a intercessão dele. Hoje a gente comemora São Martinho de Tours. Ele nasceu no ano 316, ele morreu em Tours, né? Mas ele nasceu na cidade de Panômia, antiga Gália, atual França, né? Ele é de pais pagãos, ele era militar, gente, ele era soldado, e ele fez uma experiência tremenda de Deus, quando um mendigo estava ali com frio, ele rasgou a capa dele, deu para o mendigo e foi embora, ajudou aquele pobre. Naquela noite, ele sonhou que era Jesus, o mendigo, do qual ele havia coberto. E ali ele se converteu. Decidiu se tornar cristão. Ouviu muito Hilário de Poitiers, acho que é assim mesmo que fala em francês, né? Se não for, depois o diácono nos corrige, ou a Ivana nos corrige, né? Os nossos irmãos aqui da comunidade. Mas, irmãos, ele foi educado, foi evangelizado por Santo Hilário, fez um caminho bonito de conversão, de vida em Deus, se tornou monge, se retirou. Fez muitos discípulos, muitos queriam seguir a vida santa daquele homem de Deus. E aconteceu uma situação inusitada, porque ele se tornou bispo, né? Mas como é que foi a situação? Alguém já sabia da fama de santidade dele, tinha uma pessoa doente lá na cidade, e falou assim, Martinho, visita lá essa pessoa que está doente.
Ele relutou, mas ele foi, né? Era um doente, precisava ser assistido, depois talvez ia ficar com dor na consciência, e foi visitar lá na cidade. Visitou e o povo fez um motim. Os cristãos sequestraram Martinho e fizeram dele bispo. Aclamaram ele como bispo. Não teve como fugir daquela situação. Então, de um povo, de um grupo que ele cuidava, precisou cuidar da igreja de Tours, da diocese de Tours. E ali conduziu muito bem a vida em Deus, as pastorais, a diocese de Tours, formou realmente o clero, fez um trabalho excelente, maravilhoso, e já estava no fim da sua vida. No fim da sua vida, o que a gente pensa, gente? Tá bom, né? Agora eu vou rezar, vou ficar no meu cantinho, ninguém vai mais me incomodar. Mas surgiu uma situação na diocese vizinha de Candax. E nessa situação, a situação era, infelizmente, ali entre os eclesiásticos, entre o clero, uma situação complicada, difícil que eles estavam vivendo. Martinho foi lá, fez a visita, organizou a casa e voltou para a sua diocese. E ao voltar ele já estava sentindo, agora eu vou mesmo. Mas aí os seus filhos espirituais disseram, mas pai, não nos deixe, fique mais um pouco conosco. E ele fez a prece ao Senhor, e o Senhor o ouviu e ele ficou por mais um tempo. Não negou o trabalho não o venceu. Minha gente, peçamos a intercessão também deste homem de Deus, que viveu a fé, que enfrentou os problemas, enfrentou as dificuldades com fé em Deus e resolveu pela graça de nosso Senhor. Peçamos também a sua intercessão neste dia, diante também daquilo que nós estamos vivendo, diante daquilo que você está vivendo. Imitemos Martinho, que imitou Jesus. Se doou, se entregou, amou muito a Deus, amou muito a igreja, amou muito o seu povo, e realmente situações foram mudadas, transformadas, conversões aconteceram. Peçamos a intercessão desse santo, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa caminhada, e peçamos, Senhor, que as situações que nós estamos vivendo, situações desafiantes, situações que muitas vezes nós não conseguimos respostas, Senhor, nós te apresentamos, nós cremos, nós temos fé. Transforma, Senhor, e que haja realmente curas, libertações, conversões, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.